Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Lincoln Tavares, jornalista, educador e escritor, para quem não me conhece. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma matéria que eu assisti hoje de manhã no jornal Bom Dia São Paulo, da Rede Globo, jornal local aqui da capital, e algo que eu passei o dia na esperança de ver uma abordagem da imprensa que trouxesse um olhar um pouco mais cuidadoso para o que eu vi na matéria e percebi como algo muito grave, além da matéria em si já ser muito grave, mas algo que passou absolutamente desapercebido por um monte de gente. Pelo menos eu não vi até agora há pouco, são 6h43, eu estou gravando esse vídeo, eu não vi nenhuma abordagem que trouxesse a mesma incomodação, o mesmo incômodo que eu tive sobre o que eu percebi nessa matéria. Queria compartilhar ela aqui com vocês e queria propor uma abordagem diferente, inclusive para minha colega Sabina Simonato, que eu gosto tanto, para pensar algo que o jornalismo ele acaba sendo. Ele tem um papel educativo, além de informativo, um papel educativo muito importante. Então a gente precisa também trazer essas reflexões para que tenhamos a possibilidade de amadurecer e melhorar e trazer outras perspectivas de abordagem. Vou compartilhar a matéria com vocês aqui então e queria ver se será que esse incômodo é só meu ou é de outras pessoas também. Vamos lá. Antes de encerrar, mais um caso revoltante do final de semana em Santo André, no ABC. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, uma jovem de 19 anos deixou a filha sozinha em casa, dormindo, e saiu para um baile funk. Então começa aqui. Uma jovem de 19 anos em Santo André, no ABC, aqui na Grande São Paulo, saiu para ir para um baile funk e deixou a criança em casa sozinha. Vocês estão sentindo falta de alguém nessa história? É uma jovem de 19 anos que tem uma filhinha de 3 anos. Tá faltando alguém nessa história? Tá faltando citar alguém nessa história? Ou uma piração minha? Só que a criança conseguiu sair de casa. As imagens são difíceis de ver, mas é um alerta, né? Sobre o perigo de deixar os filhos em casa sozinhos. A criança, veja só, usava apenas uma fraldinha. Você vê que ela vai passar aí embaixo dessa na parte de baixo ali do vídeo, olha, na calçada. Rua Peruvaz, na Vila Luzita, bem pertinho das 2 da madrugada. Funcionários da Enel, que faziam manutenção ali na rua, eles acharam esquisito. Então, olha que cena assustadora, né? Primeiro pensar como é que uma criança de 3 anos consegue sair de dentro de uma casa. Como é que a porta foi fechada, janelas, em que circunstâncias que essa criança de 3 anos estava para ela conseguir sair de casa sozinha. Isso por si só já é algo muito assustador, né? Mas percebam que a história gira em torno da mãe que saiu para ir no baile funk e deixou a filha sozinha em casa. Esquisito, né? Aquela criança sozinha de fraldinhas, e chamaram a PM, que conseguiu identificar a mãe da menina. Mariana Lira dos Santos Souza confessou que tinha deixado a filha do. De novo, os funcionários da Enel perceberam a cena, chamaram a polícia militar e a polícia militar identificou a mãe da criança. E aí eu queria deixar mais para frente, mas eu não aguento. E o pai? Percebam, a polícia militar foi acionada e descobriu quem é a mãe que saiu para ir no baile funk. E aí eu pergunto, e o genitor? A responsabilidade é só da mãe? O pai está trabalhando? O pai estava dormindo? O pai é ausente? Ela é uma das cerca de 6 milhões de mães solo no nosso país? Ou é uma das cerca de 11 milhões de mães que os filhos não têm o nome do genitor na certidão de nascimento? Percebam, a história toda gira em torno da mãe. A polícia militar é chamada e descobre quem é a mãe. Portanto, o pai não é, o genitor não é citado sequer na história aqui. Dormindo para ir ao baile. Se- E tem um áudio da menina gritando, ó. É de partir o coração, né? Essa Ela chora e menininha pede pela chamando mamãe. a mamãe.
Segundo o boletim de ocorrência, a avó da criança relatou aos policiais que essa não foi a primeira vez que a filha abandonou a menina e que, inclusive, ela mesma já. A avó da criança falou para o conselho tutelar que não é a primeira vez que a mãe abandona a criança e que já havia denunciado anteriormente. Mais uma vez eu pergunto: quem denunciou o pai? Existe um pai? Ou só a mãe deve ser responsabilizada? O pai morreu? O pai é desconhecido? O pai é ausente? O pai estava trabalhando? Ela. Percebam, gente. Vamos lá. A gente está falando aqui de uma jovem de 19 anos. Não estou tirando a responsabilidade dela de forma alguma. Mas vamos pensar que se ela tem 19 anos e a criança tem 3 anos, então ela teve essa criança com cerca de 15 a 16 anos. Percebam como isso é algo que a nossa sociedade ela simplesmente ignora, passa completamente batido, que ela teve uma criança com 15, 16 anos. E aí, com 19 anos, a criança tem 3, ela sai para ir no baile funk. Sim, ela imputa-se a ela um crime de abandono de incapaz, mas a ela e ao genitor, que não é citado sequer na história. Então, temos dois problemas aí, dois problemas, no mínimo, para conversar. Primeiro, onde está o pai? O genitor. E por que ele não é citado? Porque toda a responsabilidade recai sobre a mãe. Né? Ela cometeu um erro, sim, mas eu queria entender qual é a situação do genitor. Segundo, o quanto a gente normaliza. E quem cresceu na periferia, nas periferias, sabe muito bem que isso é absolutamente corriqueiro. Meninas de 15, 16, 14 anos que têm filhos. E que o cara vai embora. Se tem a mesma idade, muitos vão embora e abandonam. A gente tem um número gigantesco no nosso país de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento e de mãe solo. A gente acabou de ver uma matéria domingo, uma excelente matéria no Fantástico, que falou sobre isso, sobre as 6 milhões de mães solo, né? Então, eu gosto muito do Bom Dia São Paulo, assisto de manhã aqui com a minha família, né? Gosto da Sabina Simonato, gosto da maneira como ela toca o jornal. E eu queria então deixar essa reflexão e essa pergunta para ela. Porque a gente, com certeza, como repercutiu muito ao longo do dia, a gente vai ter atualizações, né? Eu vi agora no final da tarde que a mãe foi solta, né? E aí me lembra também uma questão importante para dizer aqui, a Vera Iaconelli, psicanalista, que eu admiro tanto, ela fala de um problema que a gente tem com o Estado, né? O Estado vem, o Conselho Tutelar e tira essa criança da mãe, né? E a Vera Iaconelli propõe uma reflexão de que o Estado deveria dar suporte para essa mãe. E aí a gente está falando de cuidado, de um suporte de cuidado, que é um tema tão caro para mim que eu venho tratando aqui há tempos nas minhas redes sociais. Sobre a importância do cuidado e do cuidar. Quem cuida dessa mãe que tem 19 anos? Quem cuida dessa mãe? Não estou passando pano, não estou relativizando a responsabilidade dela, mas a gente precisa ser justo de pensar e o pai e o genitor. Então eu queria propor que nas atualizações da matéria, eu queria propor para a Sabina e para a produção do Bom Dia São Paulo que identificasse quem é o pai. Se ele está vivo, quantos anos ele tem, se ele trabalha, qual é a situação para além da mãe, que seja responsabilizado o pai também, sem, obviamente, levar em consideração, né, aliás, levando em consideração que o Estado, né, ele tem uma responsabilidade também em dar suporte para essas pessoas, né? São várias questões que a gente precisa problematizar aqui. Eu falei das minhas redes sociais, né? Tem aí o meu Instagram, Homens que Cuidam, underline, o meu YouTube, Lincoln Tavares, e tem o meu WhatsApp também, que tem lá um grupo, o grupo do movimento Homens que Cuidam. Queria convidar todos e todas, fiquem à vontade para dar uma olhada lá nos conteúdos que a gente tem no canal. O meu nome é Lincoln Tavares de Melo e espero que eu tenha fôlego e consiga tocar esse projeto aqui de promover essas reflexões, esses reacts
Não no sentido de ficar apontando o dedo e fazendo só um toma lá da cá sobre algo que eu não concordo, ou um contraponto sobre algo ligado às masculinidades, parentalidade e paternidade. Mas é um alerta para a gente pensar a respeito e propor essa reflexão com muito mais profundidade. É isso. Um abraço, até.